Caríssimos irmãos em Jesus e Maria, nesses dois sagrados e amorosos corações, a minha saudação fraterna de paz e alegria no Senhor. A nossa vida aqui na Terra tem um tempo determinado por Deus. No Evangelho da missa de domingo, nós escutamos Jesus falar que a hora somente o Pai sabia, dizia ele na condição de filho. Nem eu, como filho, sei. Esta hora tem duas explicações. Tanto se refere à segunda volta dele, que não é para destruir o mundo, para renová-lo, sim, e a hora da nossa partida para a casa do Pai, para o seio celeste, do Pai. Jesus, quando vier na sua segunda volta, não terá essa característica que tantos estão apregoando de destruição, de calamidade. Nós ouvimos na leitura do Evangelho da Missa que o sol vai escurecer com a lua, as estrelas cairão. É uma forma de linguagem de Cristo para dizer que o que não faz sentido nesta vida não fará sentido quando Ele vier. Quando nós lemos o Gênesis, quando termina a criação, pelo sexto dia, onde Deus vai entrar no sétimo dia, que é o descanso, também simbólico, Deus não se cansa, Deus viu que tudo era bom. Então, a pergunta que não quer calar é essa: como Deus virá para destruir o que Ele fez com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho? Como Deus virá para destruir aquilo que Ele criou com tanto amor, que seja o mundo, o ser humano, a natureza, o mar, as estrelas, a lua, o sol? Então, é uma pregação que não combina com a realidade, digamos assim, da teofania. Não combina com a manifestação do sagrado. A segunda volta de Jesus é para colocar em ordem toda a criação do mundo. A segunda volta de Jesus é para implantar o reino definitivo, onde a morte não terá mais vez, onde a injustiça não dominará os povos, onde não haverá mais opressores. Nós não entendemos a segunda volta de Jesus como uma catástrofe, como transbordamento do mar, com tsunami, gente morrendo, gente sendo queimada, anjos descendo com fogo do céu, Deus cheio de ódio. Deus é amor e o amor é para sempre, Então essa pregação de uma volta de Jesus aniquilando tudo, uma volta de Jesus transbordando ódio e levando os escolhidos para o céu, não combina com a dinâmica do reino, que é amor e misericórdia. Jesus vem para implantar o reino definitivo, o sentido pleno da sua Páscoa. Ele vem para destruir, digamos assim, o mal e acabar um tempo, uma geração, não a terra. Ele vem cancelar um período da história humana e inaugurar outro, que seja esse o mistério da fé, que não sabemos, e a própria igreja não se aventura a dizer o que é, e quando aparecem aparições mesmo que de Nossa Senhora, a igreja prudentemente quer lê-las, quer interpretá-las, quer ouvir os videntes, porque alguns detalhes não são compatíveis com a doutrina da igreja. Assim aconteceu com Garabandal, Alguns detalhes, algumas minúcias que não existe no mundo imaterial, no mundo incorporal, que seja o céu. Por essa razão, a igreja estuda. Por essa razão, a igreja quer saber o que esses pseudovidentes têm a dizer sobre o que Nossa Senhora lhes diz acerca do fim do mundo. Pragas, sofrimentos, mutilações da pessoa humana, nações irão desaparecer da terra. Há uma conotação teológica sobre isso, há uma catequese teológica explicativa sobre isso. Nós não podemos entrar nessa dinâmica porque isso gera pânico, isso gera pavor e até medo de Deus. Daqui a pouco nós estamos dizendo na missa: o Senhor esteja convosco, e nós diremos: Ele está com medo de nós, em vez de dizer: Ele está no meio de nós. Então, essas manifestações ruidosas acerca da volta de Jesus, do triunfo do Imaculado Coração de Maria, prometido por ela em Fátima, têm que passar pela anuência da igreja, pelo estudo da igreja, pelo pontificado do Papa, que não pode errar em matéria de fé e moral.
já não bastasse as agonias da ameaça de que a pandemia está voltando, que também isso são grupos extremistas para gerar pânico, ainda a ideia de que Jesus voltará uma segunda vez para julgar e destruir o mundo. Então ele não é pastor, então ele não é amor. Então a notícia das aparições de Santa Faustina Kowalska são falsas. O diário de irmã Faustina Kowalska é mentiroso. A oração das 3 da tarde é perder tempo, é melhor ir tomar café na casa de amigos. Jesus não é misericordioso, não é compassivo. Ele diz para Faustina que tem 1000 recursos para salvar uma alma e que bastaria uma gota do sangue dele para redimir 1000 mundos se assim existisse. Então, irmãos, Jesus voltará sim, mas para pôr em ordem a obra de seu Pai. Nós desconhecemos como será isso, os detalhes dessa vinda, de que forma. Sabemos que ele virá pleromizado, glorificado. Mas qual a dinâmica de Jesus agora? Qual a dinâmica do Senhor então? Como ele fará? Isso é um mistério que só compete ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como será bom esperar o reino novo de Jesus? Como será bom esperar o reino de justiça e paz? Como será bom esperar o reino onde não haverão mais divisões entre os homens, nem dentro da própria igreja, como está acontecendo atualmente. Como será bom um reino de justiça, mas não um floreado que nós não sabemos de onde saem essas informações. A gente tem que ter cuidado com o que nós escutamos sobre o fim do mundo. O fim do mundo é o fim de um sistema de coisas, é o fim de uma situação caótica, é o fim de uma realidade que já não pode ir adiante. Há um pragmatismo em muitas dessas ideologias, né? Nós precisamos ficar com o que a igreja diz. Para mim, me basta o que a igreja diz. Agora, se o Santo Padre, entre aspas, abre o jogo e diz para nós o que nos espera, eu prefiro ouvi-lo do que ouvir um cientista, do que ouvir um médico, do que ouvir um padre exorcista. Tem um padre exorcista aí na internet, né? Padre Gabriel, me parece. De onde aquele homem tirou tanta informação sobre o fim do mundo? Será que não seria bom o bispo dele chamá-lo para uma conversa? Porque ele chega a detalhar o que é que vai acontecer em cada casa, o chip demoníaco, o governo único, o anticristo nas famílias, a marca da besta. Nós sabemos que tudo isso são ideologias que do primeiro capítulo até 18 do Apocalipse já aconteceu tudo ao longo da história. Nós estamos nas realidades vindouras. Mas não compete um padre dizer que foi revelado a ele detalhe do que seria isso. Porque isso mexe com a cabeça das pessoas. Irmãos, eu sou catequista, eu sou pregador, eu sou evangelizador como você, talvez. Que coisa triste chegar a encontrar uma comunidade em pânico. Pessoas com o texto enrolado na mão perguntando: irmão, vai ser assim como o padre fulano falou, como a irmã fulana falou, como o irmão fulano falou, às 3 da manhã, às 4 da manhã. Amados, vamos ouvir a igreja. Não tem outro jeito, vamos ouvir a igreja. E assim ficaremos em paz e livres desses detentores de notícias inéditas sobre a volta de Jesus, que, coitados, nem eles mesmos sabem, e serão talvez os primeiros a temerem quando essas pragas e maldições que eles insinuam começarem a acontecer, talvez sejam os primeiros a correr. Não é verdade? A gente lembra aquela história de uma moça que tinha muito medo de passar em frente ao cemitério, estudava no colégio público à noite, e um dia ela ficou copiando da lousa, é do tempo da lousa, e quando ela olhou, todas as amigas e amigos já tinham ido para casa, e ela estava sozinha, em pânico, e aí ela pediu ao guarda do colégio para ir com ela passar na frente do cemitério, e ele disse que não podia sair do local de trabalho, porque se batesse uma fiscalização da empresa de segurança, ele perdia o emprego, e ela foi. Daqui a pouco ela vê uma senhorazinha que vai ali, e ela disse: eu posso acompanhar a senhora só para passar na frente do portão do cemitério, porque tenho pânico? E a senhora disse: pode, minha filha, venha comigo. Então, quando chegou bem de frente ao portão do cemitério, ela disse: a senhora não tem medo de passar na frente do cemitério a essa hora? A mulher olhou para ela e disse: não, quando eu era viva eu tinha. Até hoje estão procurando essa moça da carreira que deu. Então esses pregadores, esses grupos, comunidades, que todo dia 4 da manhã está jogando medo em você, quando começarem os pavores que eles pregam, se começarem, eles são os primeiros a correrem.
Então deviam se envergonhar de um papel desse. Estão precisando de dinheiro? Abra uma conta, um Pix, faça uma propaganda, estamos passando necessidade, precisamos abrir uma nova casa, precisamos mandar irmãos para estudar fora, precisamos formar irmãos para o sacerdócio, mas não se usar do medo, do pânico, da fantasia, como se fosse assim, um Halloween constante, ou a irmã fosse uma bruxa de Blair cotidiana às 4 da manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E não se esqueça, fique com a igreja, fique com o arcebispo, fique com o Santo Padre. Irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Cristo Dominus.